Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo vamos falar sobre modificadores de acesso aqui dentro do Java. Esse conteúdo faz parte da série Fundamentos do Java, então se você se interessar pelo assunto e quiser aprender mais sobre Java, não se esquece de acompanhar a playlist completa que eu vou deixar aqui nos comentários e também se inscrever no canal para receber notificações quando chegarem os próximos episódios. Basicamente, qual é a ideia do modificador de acesso? Ele é uma forma de restringir o acesso a métodos, classes e atributos. A ideia aqui é a gente esconder alguns detalhes da nossa implementação por segurança, para prevenir que alguém use o código talvez de forma errada, que quebre aquele código e também diminuir a complexidade de usar essas classes, esses componentes, esses métodos. Um exemplo que facilita aqui o entendimento é pensar, por exemplo, num condomínio. Você tem acesso ao condomínio se você for um morador. Então, todas as amenidades do condomínio, piscina, salão de festas, todos os moradores vão ter acesso, desde que eles estejam dentro daquele condomínio. Mas só você acessa o seu apartamento. O condomínio é cheio de apartamentos. É interessante que só você acesse o seu. Então, existe uma política de acesso aqui. Nem tudo é acessível para todo mundo. E é exatamente para evitar expor os moradores, evitar problemas com segurança. E esse conceito aqui a gente também leva para o Java. A ideia é proteger o acesso aos componentes do programa. Por todos esses motivos que eu já falei no nosso exemplo do condomínio. Nem tudo é para estar acessível para todo mundo. E a gente vai fazer isso com alguns modificadores especiais. Existem modificadores para classes, nas classes que a gente cria, e existem modificadores para os membros. E aqui membros é um termo que a gente usa para falar de atributos e métodos, para não ficar falando as duas palavras. Então, a partir de agora eu vou falar membros, entenda-se por membros os atributos e os métodos da classe. Então vamos lá, aqui tem um exemplo, novamente falando do condomínio. Uma classe, ela pode ser pública ou default. A biblioteca, por exemplo, ela é pública porque qualquer pessoa pode entrar. Se a biblioteca for pública, claro, né? Então, ela é acessível a todos, não tem problema. A ideia é que qualquer pessoa entre mesmo. Então, a gente usa a palavra reservada public antes do nome da classe. Agora, existe também um outro modificador de acesso que a gente usa nas classes, que não está aparecendo aqui, mas na verdade ele é aplicado quando a gente omite o modificador. Se eu não colocar nada, se eu só colocar class na definição da minha classe, eu estou usando um modificador default. E ele tem um efeito diferente. As pessoas que acessam essa classe têm que estar no mesmo pacote que ela se encontra. Então pensa no condomínio. Só quem acessa o condomínio é quem está dentro do condomínio, quem é morador do condomínio. O default aqui é a mesma coisa no que diz respeito a classes. Só quem acessa aquela classe são outras classes que estão dentro do mesmo pacote. E além de restringir esse acesso a classes, a gente também restringe o acesso a membros. E aqui se aplicam 3 modificadores: o public, o private e o default. O public a gente já entendeu, né? É público, qualquer pessoa pode acessar, não importa o pacote. Por exemplo, desde que você esteja dentro do condomínio, você tem acesso à classe condomínio. Então a piscina é pública, a piscina qualquer pessoa vai poder acessar. Então a gente usa o public aqui. Agora, se você está lá na biblioteca que é pública, mas o cofre dela não, você não pode acessar o cofre é particular, só os funcionários acessam. Então faz sentido declará-lo como private, ele é privado, só funcionários da biblioteca acessam. E para o Java a gente diz que só a classe, os métodos da classe acessam esse atributo. Fora dessa classe ele não é acessível. Assim como pessoas de fora da biblioteca, que não são funcionários, também não acessam o cofre. E finalmente temos o default, que pode ser usado para dizer que aquele membro só é acessível para classes que estão no mesmo pacote. Então, por exemplo, aqui na piscina, eu só acesso a boia, eu só tenho acesso à boia se eu estiver dentro do condomínio. A piscina pertence ao condomínio. Então, pensa no condomínio como se fosse o pacote. A piscina está declarada lá dentro desse pacote do condomínio e só as classes que estão nesse mesmo pacote têm acesso a essa boia, a esse membro. Faz sentido, né? Só as pessoas que estão dentro do condomínio vão ter acesso à piscina e, consequentemente, os acessórios necessários para uso lá da piscina. Então, agora já deu para ter uma ideia de quais são os modificadores de acesso para classes e membros e como a gente usa
eles relacionando com conceitos do mundo real. E agora vamos exercitar, vamos para a prática. Esse momento é muito importante, porque agora você vai ver na prática como a gente usa esses modificadores de acesso e o impacto deles no nosso código. Vamos lá! Estou aqui com o projeto Tipo de Dados aberto, é o projeto que a gente já vem usando aqui na série e por isso é o projeto que eu vou usar para ilustrar esse conceito aqui de modificadores de acesso. Então vamos lá, primeiro a gente vai criar um pacote, a gente sempre usa pacotes nos nossos projetos. Então a gente vai criar aqui, ó, nova pasta, br com Juliana Bezerra / vamos criar o pacote de condomínio. E aqui dentro desse pacote condomínio, a gente vai ter os componentes que são acessíveis a partir dele. Dentro do condomínio a gente tem acesso à piscina, a gente também tem acesso ao apartamento, não é verdade? Então a gente tem acesso a esses dois carinhas aqui. E como esses dois carinhas são acessíveis apenas dentro do condomínio, ou seja, dentro do pacote condomínio, não faz sentido que essas classes sejam públicas, não é verdade? Então eu tiro o public daqui e isso significa que a gente vai estar usando o modificador default. E agora, para que você acredite em mim, eu vou criar uma classe aqui fora desse pacote, uma classe de teste aqui. Vamos criar essa classe de teste aqui, criar um método main. E se a gente tentar usar, por exemplo, a piscina, a gente não vai ter acesso a esse cara, porque ele é default. Agora a gente pode criar o exemplo de classe pública. O que seria uma classe pública? Seria a nossa biblioteca. Então eu vou colocar aqui biblioteca. Ela vai ser pública, qualquer pessoa pode acessar, então a gente usa esse modificador nessa classe. E agora, no teste, se a gente tiver que acessar a biblioteca, veja que eu consigo acessar, ela aparece acessível para mim. Inclusive, se eu criar um pacote para ela, por exemplo, vou criar aqui um pacote br com Juliana Bezerra / lugares, e colocar a biblioteca aqui, agora ela vai estar num pacote diferente do pacote da minha classe teste, que é o pacote default. Mas mesmo assim eu consigo acessar a biblioteca, porque ela é pública. Então veja que a IDE colocou o import aqui dessa classe. Como ela está em outro pacote agora, eu preciso do import para poder usar essa classe pública. E só para mostrar o uso das classes default, né? Se a gente tiver uma classe teste aqui dentro do pacote condomínio, a gente vai conseguir tanto utilizar o piscina, como utilizar o apartamento. A gente até pode instanciar essas classes aqui, né? Como a gente já viu na aula sobre tipos de referência. Vamos colocar dessa forma. Veja que a gente consegue utilizar ambas as classes quando a gente está dentro do condomínio. Então, com isso, a gente encerra aqui os modificadores de acesso para classes. Agora vamos exercitar um pouquinho os modificadores para atributos. Vamos começar com a biblioteca. A biblioteca tem algumas coisas públicas, como, por exemplo, o banheiro. Todo mundo pode usar o banheiro da biblioteca. Inclusive, tem gente que entra nas bibliotecas públicas só para usar o banheiro. Mas, enfim, como ele é acessível a todos, faz sentido declará-lo como público. E aí, minha classe de teste vai poder acessar aqui, ó. Vamos criar a biblioteca. Eu vou poder fazer o acesso ao banheiro. Tá certo? Vou poder, por exemplo, imprimir aqui com sysout o banheiro dessa forma. Então, esse aqui é o modificador public para os atributos. Agora, vamos voltar aqui para a piscina. A piscina ela pode ter uma boia acessível lá para quem está nas áreas da piscina. E essa boia só é acessível para quem? Para quem está dentro do condomínio, que é o nome do nosso pacote. Então, esse atributo faz sentido que ele seja default. Certo? A gente não pode deixar qualquer pessoa acessar a boia. Só as pessoas que estão dentro do condomínio e, consequentemente, têm acesso a essa piscina. Então, faz sentido aqui que ela seja default, que é o que acontece quando a gente não coloca o modificador de acesso aqui na frente da declaração do atributo. E aí, agora, a gente consegue, se a gente tentasse acessar por aqui, ó, nem dá para acessar porque piscina não é acessível de fora desse pacote condomínio. Agora, aqui dentro, né, a gente poderia, vamos até colocar aqui um método main, né, pra gente conseguir
ter acesso aqui aos métodos. E aí a gente coloca a declaração desses componentes aqui dentro. E aí a gente vai poder usar a piscina para acessar a boia e imprimir, por exemplo, né, o acesso a essa boia. Então veja que está acessível mesmo, porque teste está dentro do condomínio. Quem está dentro do condomínio tem acesso à piscina e tem acesso à boia. Então esse foi o uso do default. E agora a gente vai ter uma coisa privada, né? Por favor. Dentro do apartamento existe a cozinha e a cozinha é privada. Ninguém pode acessar a cozinha, só a pessoa que mora no apartamento, só a pessoa que está dentro da classe apartamento. Então essa cozinha poderia ser acessada, por exemplo, por um método privado chamado acessar cozinha. Ele não é acessível fora dessa classe, apenas internamente. Então, se eu tiver outros métodos aqui nessa classe, por exemplo, eu posso ter o método cozinhar, e esse método precisaria acessar a cozinha. Aí sim eu consigo acessar esse método, porque só quem pode cozinhar é quem está dentro do apartamento, quem mora nesse apartamento. Assim eu garanto que ninguém aleatório vai entrar na minha casa e começar a cozinhar, na verdade? Então, a gente usa o private para isso, para proteger o acesso a coisas que são privadas. Mas você pode estar pensando, por que eu preciso colocar esse controle aqui nos atributos, né? Qual o sentido disso aqui? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo quando a gente vai amadurecendo na linguagem. Quando a gente começa a programar e a perceber que o nosso programa quebra fácil quando a gente expõe todos os detalhes dele. E também que ele é mais difícil de usar quando esses detalhes são expostos. Imagina se para ligar tua TV você tivesse que montar o circuito elétrico. Não seria muito legal, não é verdade? Mas existe uma interface para isso, existe o botãozinho da TV. E essa ideia de colocar algo mais simples na frente de algo mais complexo é a ideia por trás desses modificadores de acesso aqui. Então, por exemplo, aqui na piscina, ao invés de deixar todo mundo acessar a boia, a gente poderia, por exemplo, precisar registrar o aluguel dessa boia. Imagina que qualquer pessoa acessa, alguma pessoa fura ou pega a boia para si mesma. Enfim, a gente não tem nenhum controle, na verdade. Está inseguro deixar isso aqui exposto, isso aqui público. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar os atributos privados, esconde esse atributo do mundo exterior, ninguém pode ter acesso a ele diretamente. Só que agora, para a gente conseguir trabalhar com a boia no nosso código, a gente vai precisar de uma forma de expor ela para o mundo exterior. E a forma que a gente usa é através de getters e setters. Ou seja, métodos que recuperam valores e métodos que atribuem valores. Então isso aqui é um padrão muito comum no código. A gente colocar os atributos privados para protegê-los e colocar getters e setters. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Para o caso da boia, agora a gente precisa acessá-la aqui no teste, não é verdade? Então, para obter a boia em si, a gente pode ter um método que é público, que vai retornar um string, e o nome dele vai ser getBoia. A gente nomeia esse método getter com a palavrinha get, normalmente, e depois o nome do atributo. Isso aqui é uma convenção, tá certo? É o que as pessoas esperam. Get mais nome do atributo. E aqui a gente não simplesmente retorna a boia, a gente pode colocar verificações. Por exemplo, a gente pode retornar a boia apenas depois de registrar o empréstimo dessa boia. Aí, se acontecer alguma coisa, a gente vai saber quem pegou essa boia, não é verdade? Então a gente pode colocar um método privado aqui para registrar o empréstimo da boia. Privado por quê? Porque eu não vou precisar chamá-lo fora desse código. Agora imagine se eu tivesse que fazer o registro da boia aqui no código que obtém a boia. Eu poderia esquecer, não é verdade? É por isso que a gente trabalha com uma forma centralizada de obter um valor, o famoso get. A gente aproveita e faz nossas verificações e garante que todo mundo vai obter a boia sempre do mesmo jeito, apenas após registrar um empréstimo. Isso aqui deixa o nosso código mais seguro, menos propenso a quebrar. E agora para o setter, a gente teria um método novamente public. Ele não retorna nada porque o objetivo dele é adicionar um valor para a boia e a gente chama ele de setBoia.
a palavrinha set vem na frente e o nome do atributo vem depois. E como esse método seta um valor, ele precisa receber esse valor. Então, ele receberia a boia aqui. E aí, a gente tem que pegar esse valor e atribuir aqui para o atributo boia. E como eles dois têm o mesmo nome, a gente usa a palavra reservada this para tirar a ambiguidade. Então, quando a gente usa o this, a gente está se referindo ao quê? Ao atributo. Quando a gente não usa o this, a gente está se referindo ao parâmetro aqui, desse método. Então, nesse set, o que a gente faz? A gente pega o atributo e atribui um valor para ele. E agora, dentro do meu teste, ao invés de eu chamar dessa forma aqui, para obter o valor da boia, eu vou chamar dessa forma, vou chamar o método get. Eu tenho uma forma centralizada de obter o valor da boia, inclusive registrando o empréstimo da mesma. Para o set seria a mesma coisa. Se a gente quiser setar um valor de boia, a gente pode obter aqui, colocar o set e colocar aqui o valor nova boia, por exemplo, e aí a gente informa o valor novo, ao invés de acessar o atributo diretamente. E nesse set eu poderia, por exemplo, adicionar, verificar se a boia não está furada, por exemplo, para impedir que alguém coloque uma boia lá na piscina que esteja furada e provoque um acidente. Então perceba que também aqui no set eu posso adicionar verificações. E como isso aqui está centralizado, eu tenho certeza que antes de aceitar a boia que está chegando no condomínio, eu vou verificar se ela não está furada. Eu não preciso esperar que os desenvolvedores façam essa verificação antes de informar um novo valor. Eu tenho isso aqui centralizado, tá bom? Então já dá para ver a segurança que traz a gente interagir aqui com atributos de uma classe através dos métodos getters e setters. É por isso que essa convenção é uma convenção que você vai usar muito nos seus programas Java daqui por diante. É isso, esse foi o vídeo sobre modificadores de acesso. Eu tentei trazer vários exemplos para deixar o conceito acessível para você. Espero que você tenha gostado. E se foi esse o caso, curte aqui o vídeo, comenta, me diz o que você achou e compartilha com os colegas. Me dá essa força para que eu continue trazendo mais conteúdo desse tipo para você. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios da série. Combinado? Então, abraço para você e até o próximo vídeo.